O Ariel Alcântara deu uma entrevista para o Cláudio Dantas, uma entrevista explosiva sobre o caso do Master, né? O Ariel Alcântara é um analista econômico, é uma pessoa de mercado, ele é de antes da Faria Lima, enfim, ele é muito antigo no mercado de investimento no Brasil. E aí ele começa fazendo uma pergunta que é dolorosa, né? O Banco Central liquidou 150 bancos na história do Brasil. 150 bancos no Brasil já quebraram, nenhum deles chegou no STF. Por que esse chegou no STF? E aí ele lança uma suspeita dessa promiscuidade entre o Master e os políticos, ou seja, o problema é justamente que se criou um negócio muito rentável, aquele negócio que o Cid Gomes estava falando, negócio dos precatórios. O Cid falou lá no início do governo Lula, por que o Lula está se liberando tanto precatório assim? Que coisa é essa de precatório que o Lula está liberando para todo mundo, né? E realmente era uma coisa muito estranha. Por que o governo Lula fez uma força enorme para liberar uma quantidade monstruosa de precatório? Você sabe o que são precatórios, né? Quando você entra com uma ação contra o governo e ganha essa ação, o governo não te paga não, ele te dá um papelzinho dizendo assim, ó, devo, não nego, pago quando puder. Esse papelzinho se chama precatório. E quando é que você vai receber isso? Deus sabe se Deus quando que você vai receber isso, né? Não é muito difícil receber esse troço. Tem pessoas que morrem e não recebem, né? Leva décadas e décadas. E que o governo não tem como pagar esse negócio, né? Então o governo vai pagando a conta-gotas esses precatórios, né? E aí existe um mercado para esses precatórios. Então, se você está devendo, se o governo está devendo para você, sei lá, 10 milhões de reais, você entrou com uma ação, sei lá, você tinha uma empresa lá em 1990 e o governo multou a sua empresa, e depois você entrou na justiça, sua empresa faliu, você entrou na justiça requerendo, dizendo que a multa do governo era ilegal, ou que é mais comum aqui no Brasil naquela época, é a questão de índice de correção, tinha aqueles índices de correção maluco da época da inflação, você entra na justiça, e aí a justiça te deu ganho de causa. O governo realmente errou, o governo tem que te devolver 10 milhões de reais. E beleza, tu ganhou o precatório, papelzinho escrito, ó, devo 10 milhões de reais, não nego, pago quando puder. E você está esperando até hoje. E é muito comum isso, tem gente que morre e não recebe o precatório, né? Aí não é incomum virem empresas e bancos e virarem para você e falar, olha só, eu compro esse seu precatório aí por, sei lá, 1 milhão de reais. Depois, você tem 10 milhões de reais para receber, é muito mais do que 1 milhão de reais. Mas você tem 10 milhões de reais para receber que você não sabe quando que você vai receber. Aí você vende por 1 milhão de reais. Não vale a pena? Muitas vezes a pessoa fala, quer saber do negócio? Se eu vou morrer e não vou receber esse dinheiro, então tá aqui, vendo precatório por 1 milhão de reais. A pessoa compra, beleza, é dele. Isso é o negócio do Banco Master. Mas aí qual que é a história? Porque para pensar, o Banco Master fica com um precatório que está preso, que só vai ser pago sabe-se Deus quando. Então ele tem um dinheiro, tem 10 milhões de reais que ele comprou por 1 milhão, realmente um lucro enorme. Mas quando que ele vai receber esse dinheiro, né? Só que aí tem um detalhe, aí entra o lado da política. O que faz o Banco Master? Por que o Banco Master tem tanta gente no governo, tanto político, tanto deputado, tanto juiz, tanta gente ligada no governo? Porque aí o Banco Master dá um jeito, principalmente na justiça, de conseguir uma decisão judicial forçando o pagamento daquele precatório. Para o banco é um lucro enorme, ganhou 10 vezes o lucro, né? Graças a quê? A influência política. Aí desses 9 milhões que ele ganha, ele distribui esse dinheiro para a galera, paga contrato de 129 milhões para o Alexandre de Moraes, paga não sei o que lá mais para quem, distribui dinheiro para os políticos lá em Brasília e ainda fica com lucro, no final das contas, um lucro enorme que dá para pagar o tal do CDB de 140% do CDI nessa história toda que o Banco Master faz, né? Se algum juiz determinar que, não, mas esse caso desse precatório aqui agora é urgente, tem que pagar agora o precatório, tem que pagar nesse instante o precatório, porque né, tem algum. Inventa alguma coisa ali, é um caso de urgência e não sei o que lá. Enfim, você sabe que juiz aqui no Brasil inventa qualquer lorota para fazer isso, né? Aí repara qual é o problema nessa história, né? Ou seja, agora você consegue, se você tiver os políticos envolvidos, porque primeiro, para pagar o precatório, o Estado tem que ter o dinheiro para pagar. Então, se o governo não tiver dinheiro, ele não vai pagar. Por isso que o Lula mudou a regra e decidiu pagar um monte de precatório, mesmo piorando as contas do Brasil, decidiu pagar um monte de precatório. Por quê? Porque esse pessoal está todo ganhando dinheiro em cima disso.